Durante a cerimônia de abertura do semestre do Poder Judiciário, Alexandre de Moraes afirmou que essa corte, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e a Polícia Federal não se vergarão a ameaças. O ministro atribuiu a Eduardo Bolsonaro e seus aliados nos Estados Unidos atitudes de milicianos do submundo do crime que atacam as autoridades e os familiares delas, a fim de obter um tirânico arquivamento para determinadas pessoas que se acham acima da Constituição. Vamos acompanhar. Não é possível pressões, coações, no sentido de querer obter, repito, entre aspas, um espúrio arquivamento imediato dessas ações penais, sob pena de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Essas coações, essas tentativas de obstrução à justiça realizadas por esses brasileiros supostamente patriotas a favor de interesses estrangeiros têm, eu repito, uma única finalidade: a finalidade de substituir o devido processo legal com a ampla participação do Ministério Público, repito, de 96 advogados constituídos, com acompanhamento da mídia, com acompanhamento da sociedade, substituir o devido processo legal, a análise justa e imparcial das denúncias oferecidas, substituir por um tirânico arquivamento para beneficiar determinadas pessoas que se acham acima da Constituição, acima da lei, acima das instituições. Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades e atacam os familiares das autoridades. Essas condutas dessa organização criminosa, essas condutas caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e, principalmente, atentado à soberania nacional. Pois continuam dia após dia, ao verificarem que esta corte, e, presidente, faço questão de dizer, não só essa corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. Em virtude disso, dia após dia, esses brasileiros traidores da pátria continuam a incentivar, instigar, auxiliar a prática de atividades e atos hostis ao Brasil. Também a comentar as ameaças de Eduardo Bolsonaro e de seus aliados nos Estados Unidos, Moraes disse que a organização criminosa será responsabilizada. O ministro do STF considerou mais grave, patético desses traidores as ameaças às esposas e familiares dos colegas. Foram expressões que ele usou. Vamos assistir. Repita-se, não só como citei anteriormente, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro à Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que
essa organização miliciana exige. Mas, da mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ao ministro Cristiano Zanin. Mas mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo, caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Durante o pronunciamento, Moraes comparou os atos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ao 8 de janeiro. Vamos acompanhar. E seguidas afirmações, como se glória houvesse nisso, como se glória houvesse na traição, seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América, tendo como consequência, assim que se iniciarem, na verdade, a consequência já se iniciou, um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares e milhares de empregos de brasileiros e brasileiras. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento, que já se encontram em fase de alegações finais. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse a
convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Em outro momento, Moraes afirmou que vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas pelo governo Trump e dar continuidade às ações penais relativas à trama golpista. Foi um momento até que ele falou na terceira pessoa, dizendo este relator. Vamos acompanhar. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. O devido processo legal no Supremo Tribunal Federal é sempre realizado pelo colegiado. E trago um dado aqui que talvez nenhum outro conjunto de ações penais no mundo tem esse número, ministra Carmen. Durante as investigações e as ações penais relacionadas à tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, investigações e ações penais, foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos e os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Foram julgados desses 707 recursos, 413 no plenário e 294 pela primeira turma, a demonstrar que o devido processo legal nas ações penais nesse Supremo Tribunal Federal é o resultado do colegiado, é o resultado da vontade do colegiado, seja do plenário, quando sua competência for, seja das turmas, quando a competência lá estiver estabelecida. Daí, vocês viram que Alexandre de Moraes busca dividir a responsabilidade das suas decisões com os seus colegas de corte, dizendo que nada foi decidido individualmente sem que a decisão fosse referendada ou na turma ou no plenário. Lembrando a quem chegou agora no debate político, jurídico, o STF é composto por 11 ministros, eles são divididos em 2 turmas de 5 ministros cada uma e o presidente fica fora das turmas. Então, na turma, por exemplo, que está julgando Jair Bolsonaro e outros acusados pela trama golpista, você tem 5 ministros e o relator é o Alexandre de Moraes. No plenário, são os 11. Então, ele está dizendo que todos os recursos contra decisões monocráticas, que são aquelas tomadas individualmente por ele, foram negados pelo colegiado. O colegiado é aquele grupo de membros da corte, seja na turma, seja no plenário. É uma maneira de ele não arcar com as consequências sozinho, mostrar que está sempre sendo referendado pelos seus colegas. Vamos exibir o resultado de uma enquete aqui de outro dia, porque no próximo bloco a gente vai fazer a análise dessas falas do Moraes, que a gente acabou não exibindo, que é quem dá mais ajuda a quem. E os Bolsonaro, a Lula venceram, aí essa opção venceu com 76%, depois Moraes aos Bolsonaro 11%. Olha, a gente ainda vai mostrar as declarações do Gilmar Mendes e do Luiz Roberto Barroso, que vieram antes. O Moraes foi o terceiro ali a falar, primeiro foi o Barroso, Gilmar, e depois o Moraes. A gente está fazendo ao contrário, porque claro que a fala mais aguardada e mais repercutida é do Alexandre de Moraes, que na minha análise nem sequer deveria ter falado coisa alguma. Então, a gente até comentou ontem que houve uma reação institucional do Supremo Tribunal Federal, com uma postagem nas redes sociais, que virou nota também aí, enviada para os veículos, etc.,
que era simplesmente uma listinha com alguns tópicos sobre a independência do Poder Judiciário, sobre como tudo vai continuar, como sempre foi, etc, etc. Aí a gente tem hoje uma reação que começa com o presidente da Corte, que é aquele que está no papel de falar pela Corte. Então, Luiz Roberto Barroso, como a gente vai ver a seguir, ele faz todo um histórico ali de atos graves que aconteceram ao longo da ditadura, de como pessoas estavam tentando dar um golpe de Estado, o que gerou um risco de que o Brasil retornasse àquele tempo de um autoritarismo mais vertical. Isso sou eu que estou falando, não ele. E manifestou ali aquela postura institucional de um tribunal que não vai se deixar intimidar por ameaças vindas de fora ou de onde vierem. Bom, podia ter parado por aí. Cada um faz seu juízo, se o próprio presidente do STF deveria ter falado ou não. Fato é que se é para reagir institucionalmente, a ele cabe falar, ou então o STF emite uma nota com o nome de Supremo Tribunal Federal, nem precisa ninguém assinar. Aí vem o decano mais antigo da corte, Gilmar Mendes, que é esse articulador político que a gente conhece, que faz questão de falar, de sair em defesa do seu compadre Alexandre de Moraes. O Gilmar, como vocês vão ver também, faz uma fala que tem várias alfinetadas. Mas assim como o Barroso, ele não entra na seara criminal, principalmente em relação àquilo que ainda será julgado. Ele faz críticas incisivas, ele tem essa sofisticação intelectual, os problemas que a gente analisa em geral são de outra natureza, assim como o Barroso. Para quê? Para descrever o que está acontecendo nesse momento de uma maneira simplesmente crítica, sem entrar nos elementos que são aqueles que serão analisados do ponto de vista jurídico para o enquadramento penal. O Alexandre de Moraes, ele não tem esse discernimento, ele não tem essa capacidade de separar as categorias de análise, que é algo que a gente faz diariamente nesse programa. E que, claro, os militantes, os ativistas nas redes sociais nunca fazem. É por isso que a gente está aqui, para dizer, olha, isso aqui é daqui, isso aqui é dali. Então aqui está a análise política, aqui está a análise moral, aqui está a análise criminal. São questões diferentes, são diferentes naturezas. O Alexandre de Moraes, ele mistura tudo. Ele já tinha manifestado a sua dificuldade em se manter sereno quando foi assistir a partida de futebol para afetar despreocupação e mesmo assim fez um gesto obsceno para a torcida que estava cantando algum coro ali crítico a ele. E nesse discurso, do qual a gente mostrou diversos trechos, ele vai misturando tudo. Então tem alguns elementos que são coincidentes com a nossa análise em relação ao comportamento dos Bolsonaro. Tem quando ele fala da questão de eles estarem exigindo, porque isso é confessado nas declarações públicas do Eduardo e dos seus aliados, o arquivamento ou qualquer coisa nesse sentido. Moraes fala espúrio arquivamento, tirânico arquivamento, mas o Eduardo, em geral, usa a palavra anistia no Congresso, ou o processo acabar, ele tem lá o jeito dele de falar sobre essas questões, mas que aquilo está sendo exigido sob pena, como disse o Moraes, de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. É verdade que isso está acontecendo? É verdade que isso está acontecendo. Isso está acontecendo de uma maneira confessada. A questão é, cabe ao Moraes. O Moraes, ele já está sendo alvo de crítica, já está sendo alvo de sanção internacional, já foi metido na alegação para justificar uma tarifa de um governo estrangeiro contra o Brasil. Se ele reage como ele fez hoje, e com a característica que ele tem de não separar os elementos, é óbvio que ele vai reforçar o discurso de parcialidade, ele vai reforçar o discurso de que ele não tem condição emocional, de que ele é vítima também, e aí ele vai e facilita tudo isso, porque ele mostra que ele realmente está incomodado, porque ele é um juiz. Ele deveria ser o primeiro a tomar cuidado de não entrar numa seara que ainda será alvo do escrutínio jurídico. Então, o Moraes, ele não é o acusador. Isso é muito importante para quem não entende muito o mecanismo do sistema de justiça brasileiro.
Quem acusa é o procurador, no caso, o Procurador-Geral da República, porque é um processo que está sendo tramitado no Supremo Tribunal Federal, embora Jair Bolsonaro e muitos outros não tenham foro privilegiado, e nós criticamos isso lá atrás, de o STF abarcar tudo. Depois teve aquele problema gravíssimo, que é algo realmente que ficou uma mancha tremenda para sempre, de não dar conta de avaliar o pedido do Clériston, que acabou morrendo na cadeia. Então, o Alexandre de Moraes, ele não é o acusador. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que faz a acusação. Então, o inquérito sobre o Eduardo Bolsonaro foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. E o Moraes acatou o pedido, abriu o inquérito. Nós criticamos na raiz porque ainda não tinha elemento de ameaça. Ainda não tinha a exigência de se anular o processo, de se fazer anistia, porque senão as autoridades seriam punidas. Havia uma articulação internacional que a esquerda fez também na época da Lava Jato para defender o Lula. Claro que Eduardo Bolsonaro foi aloprando cada vez mais e dando legitimidade a uma série de alegações, e aí a gente teria que analisar uma por uma. Fato é que se há uma medida a ser tomada contra o Eduardo Bolsonaro, ela vem da PGR, com uma acusação específica, seja para impor uma medida cautelar, seja para pedir uma prisão preventiva, ela vem da PGR e o Moraes analisa se concede ou se não concede. Mas quando ele começa a tratar todos como organização criminosa miliciana, que está incorrendo e confessando coação no curso do processo, que, repare, é diferente até da cautelar. Na cautelar você tem um indício de que isso está acontecendo ou de que isso possa acontecer e preventivamente você determina que é para não prejudicar a ação penal, a investigação, a aplicação da lei, a ordem pública, etc. Não, o Moraes já está definindo que há uma coação, que há uma obstrução de justiça, que há um atentado à soberania nacional e ele ainda não foi provocado a julgar isso. Então é claro que ele fornece munição retórica, argumentativa, para aqueles que estão criticando a sua postura como juiz. E nós, que criticamos muito antes da família Bolsonaro, que em 2019 não estava nem aí para essas questões, criticamos também. Então, Barroso falou, Gilmar falou, e o Moraes, de todas as falas, fez a fala mais desequilibrada, a fala mais política, a fala que mais entrou na seara criminal, que mais se antecipou e que, repito, acabou contribuindo para tirar a sua legitimidade. Duda Teixeira. Ninguém deu ao ministro Alexandre de Moraes o direito de pegar o microfone do plenário do STF e sair atacando os inimigos dele, ou sair dando opinião, ou criticando decisão de um governo estrangeiro. Ele faz isso porque ele sabe que está sendo transmitido ao vivo pela TV Justiça, o que é uma anomalia da justiça brasileira, né? Uma jabuticaba, é isso daí. Eles alegam que porque o nosso julgamento é transparente. Na verdade, isso virou um púlpito, um megafone, e ele faz isso de uma maneira, como você disse, que sem discernimento, né? Para ser elegante. E isso, obviamente, está totalmente fora das funções dele. Ele está ali para ser juiz. E ele, tudo bem que ele é o relator, mas a função do relator continua exigindo imparcialidade. Ele não pode ser parcial como relator. Que é basicamente o trabalho do relator, é organizar a papelada para deixar o caso pronto para o julgamento. É isso. Precisa facilitar o trabalho dos outros que, como ele, vão julgar o caso no final. Não dá, nenhum relator tem esse direito de fazer o que ele está fazendo. Ele está completamente fora, sem discernimento, como você disse de maneira muito elegante. E a hora que ele diz ali, tiveram 707 recursos e todos eles foram rejeitados. A gente teve até aqui no chat um nosso comentarista falou, puxa, Nilson Romão, se não me engano, ele falou, ninguém acerta 707 vezes. É isso mesmo, quer dizer, a hora que vê que os 700 recursos todos foram rejeitados,
a impressão que dá é que os advogados não estão sendo ouvidos, né? Que o julgamento já está decidido, que a condenação já está posta. E aí a impressão que dá é que tem injustiça, que a justiça não está sendo feita. Então, Alexandre de Moraes meteu os pés pelas mãos e acabou só se prejudicando ainda mais. Ricardo, você vai ter mais tempo no próximo bloco, a gente já está quase no final. Então eu só vou chamar a atenção para mais um aspecto. Na verdade é o mesmo, é a incapacidade do Alexandre de Moraes de reagir serenamente. E ele teve semanas para pensar a respeito disso, para se preparar para isso. O Barroso leu, inclusive, o texto sem sair do texto. Gilmar leu o texto sem sair do texto. E o Moraes, ele quis olhar no olho de todo mundo, ele quis improvisar, e quanto mais ele improvisa, mais ele vai pesando a mão. Então, nós, e eu ia falar para o Ricardo, né, Ricardo e eu, mas outros também, colunistas aqui de O Antagonista, somos atacados, por exemplo, nas redes sociais há muitos anos. Se a gente reagisse com o fígado a cada ataque, não daria certo a nossa análise jornalística. Ricardo Kessman, então, estava falando que nós somos atacados há muitos anos nas redes sociais. Imagina se a gente chegasse aqui para fazer o programa e ficasse chamando de canalha, lixo, prostituto, prostituta, disparando aqui contra as pessoas que fazem um monte de ataques contra nós, os rótulos, xingamentos, insultos, etc. Muitas vezes a gente recebe mensagem de leitores, de espectadores, para perguntar como vocês conseguem reagir tão serenamente, analisar. Se fosse eu, partia para cima. Quantas vezes a gente ouviu isso? E olha, um juiz de Suprema Corte, ele é incapaz de falar assim, estão me atacando, eu sou alvo de sanções, etc. Eu vou mostrar que eu estou por cima, que eu vou continuar fazendo aqui o meu trabalho. Se era para dizer alguma coisa, não vão me intimidar. Ricardo. Bom, em primeiro lugar, Felipe, eu acho que é um momento realmente muito sério, né? É um momento muito grave, eu diria até quase que surreal, tudo isso que a gente tá vendo. Porque envolve tanta coisa, envolve agora a maior potência militar e econômica do mundo, né? Como se já não bastasse os problemas internos de ordem institucional que a gente vem enfrentando nos últimos anos. A questão aqui é o seguinte, Felipe, assim como você, e assim como a gente já se manifestou, eu já me manifestei anteriormente, eu sou também daqueles que acham que juiz, desembargador, ministro, tem que falar nos autos. E se o caso é um caso que é este caso, que afeta a instituição, que afeta o Supremo, quem tem que falar é o Supremo. É uma nota oficial como foi feita, e no limite, se tiver que personificar, se tiver que ter um porta-voz, tem que ser o presidente do Supremo. Realmente não caberia a todos os ministros, e nesse caso ao ministro do Moraes, falar também a respeito do tema. E principalmente da forma que ele falou. Felipe, falta ao ministro Alexandre de Moraes, e talvez nos sobre, né, inteligência emocional, autoestima, certeza do trabalho bem feito, e no momento que isso falta, exato, aí aparece essa vontade de se expor, aparece essa fúria, essa agressividade, esse tom dramático, né? Então foi um pronunciamento extremamente agressivo, no sentido de o tempo todo usar rótulos e adjetivos, né, que não mostram o equilíbrio e a temperança que um ministro de Supremo deveria apresentar, até mesmo para poder não dar mais munição, até mesmo para não antecipar um juízo de valor que deveria ser manifestado apenas durante o julgamento e durante um voto. Essas questões todas, Felipe, como você mesmo disse, como o Duda também falou, acabam dando munição para as coisas gravíssimas, para as coisas seríssimas que essa turma tem feito e que merece de todos nós, Felipe, merece da sociedade brasileira, merece do próprio judiciário, as mais severas críticas e a mais severa vigilância e a mais severa punição. Porque, de fato, o que essa turma tem feito é muito, mas é muito grave. Só que quando, né, o ministro Alexandre de Moraes age dessa maneira, ele tira o foco do verdadeiro problema, que é essa atuação aloprada,
essa atuação, em tese criminosa, que o deputado Eduardo Bolsonaro tem praticado e traz para si as críticas. Ou seja, em vez de todo mundo prestar atenção na gravidade do fato, começa a dividir a atenção, né, para essa destemperança dele. É uma pena que ele atue dessa forma, porque desse jeito, Felipe, e a continuar desse jeito, ele acaba, né, trazendo certa deslegitimidade para o julgamento do STF. Pois é, e acaba ilustrando o editorial que eu fiz de abertura ontem no Papo Antagonista, mostrando as presepadas de todos os lados e sempre lembrando que a presepada de um lado não anula nem justifica a do outro. Então a gente está apontando aqui a gravidade das condutas do Eduardo Bolsonaro, dos seus aliados, e aí vai o Moraes e mostra incorre em condutas graves também, e dá margem aí a toda essa bagunça que se faz no debate público brasileiro e, claro, no próprio sistema de justiça. Mantém a sociedade sob essa tensão, mantém essa polarização entre bolsotrampismo e Moraes, enquanto há uma série de outros problemas que deveriam estar sendo tratados no Brasil. Eu até fiz um comentário hoje no X, e imagine aquele político de baixo clero que tem os seus esqueminhas tradicionais, quer dizer, cobra propina de empresário por medida legislativa, boicote de CPI, cobra propina de prefeito em troca de emendas parlamentares. Imagine esse tipo de político vendo toda essa treta entre bolsotrampismo e Moraes. Existe uma cortina de fumaça melhor do que isso? Eu apontei num artigo, acho que foi de 2021, Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema. Por quê? Todas as diatribes, todas as gritarias, as grosserias de Jair Bolsonaro, elas geram manchete, elas geram discussão, elas mobilizam a sociedade, os indivíduos a debaterem aquele assunto, as redes sociais ficam em torno disso, e com os conflitos muito personalistas criados por todo esse grupo político, houve o avanço da impunidade geral do colarinho branco, houve o avanço do desmonte do combate à corrupção, houve a institucionalização do mensalão parlamentar, com o orçamento secreto e agora com essas emendas turbinadas que já estão em mais de 50 bilhões de reais. Há uma série de outros problemas que ficam em segundo plano. E o que o STF deveria fazer, claro, é baixar a bola, respeitar os ritos. Claro que já vem um monte de processo viciado, de inquérito viciado desde a raiz, como nós apontamos, e a família Bolsonaro não. Lá em 2019, a partir do inquérito das fake news, o primeiro relatado por Alexandre de Moraes. No entanto, se chegou até aqui, o mínimo é ter alguma prudência, serenidade, não entrar no jogo político. Quem fica surfando é o Lula. A gente vai falar disso hoje, porque a polarização fica entre bolsonarismo e Moraes. Então, se perde o resíduo crítico no ambiente cultural sobre o governo Lula, se perde o foco sobre os escândalos do governo Lula, como o do INSS, e ele vai fazendo campanha em defesa do país, contra um inimigo estrangeiro, vai explorando, deitando e rolando, e conseguiu aí nos últimos dias reduzir o desgaste. Então era hora do STF colocar a bola no chão, mas o Moraes não conseguiu se conter. E o Ricardo falou bem, quando falta autoestima, quando falta autoconfiança, a certeza de um trabalho bem feito, vem essa tentativa de se impor pela repetição das mesmas palavras que são fortes, como criminoso, criminosa. Olha quantas vezes, depois vamos contar em produção, me lembro, ele usou a palavra criminoso, criminosa. Eu, quando fiz a análise da decisão dele sobre medidas cautelares, eu falei que ele busca usar a altura das letras, porque ele usa aquelas maiúsculas e as exclamações, como forma de compensar a fragilidade dos seus argumentos. E o que a gente viu ele fazer em viva voz, para usar uma expressão até que ele usou, é exatamente isso, é pela repetição dos dispositivos penais, dos tipos penais, coação, obstrução, atentado à soberania nacional. Ele nem explica esses dispositivos, ele não está fazendo uma análise jurídica. Ele está fazendo um discurso que é político /
jurídico sem os elementos que dariam substância àquilo que ele está dizendo. Então, assim, repito, o Brasil vai continuar nessa selvageria de todos os lados. Duda Teixeira. O STF não está à altura da importância desse julgamento. Esse é um julgamento que é de um ex-presidente, é uma coisa super sensível, importante para a história do Brasil. E já desde o começo, quando essa história começou, o STF já deveria ter entendido que deveria andar no máximo dentro, na linha, né? Sem desvios, sem distrações. Só que a gente tem um problema no STF, que é um problema aí de recursos humanos. As pessoas que estão lá não têm, como o Felipe falou, discernimento, né? Eles não sabem direito qual que é a função deles, né? Como um juiz deve se comportar. E aí são várias medidas que foram desnecessárias, né? Precisava, por exemplo, dificultar o acesso dos advogados de defesa aos autos, né? Aos materiais. Precisava bloquear as redes sociais do Jair Bolsonaro. Não sei, eu acho que não precisava. Fiz aqui uma lista, né? Mudaram a decisão no meio do caminho para justificar que o caso foi para o STF e não para a primeira instância. Como é que você faz isso já com a bola em jogo? Enfim, não custava também se dizer impedido, né? Alegar ali, admitir que tem conflito de interesses e evitar para não entrar nesse julgamento. Quer dizer, tem um monte de decisões que foram tomadas ao longo do processo por alguns ministros do STF que mancham esse julgamento que tem razão de existir, só que está sendo feito da maneira mais porca possível. Um minutinho, Ricardo, para complementar. Olha, achei interessante a fala do Duda, que realmente está faltando material humano. E esse material humano, né, o STF hoje realmente não está à altura do tamanho do problema, porque quem nomeou os ministros atuais, né, quem nomeou, né, também não estão à altura. As últimas nomeações não obedeceram critérios técnicos, obedeceram critérios políticos, obedeceram interesses particulares. Os últimos presidentes também não estão à altura, nem estiveram, ainda não estão à altura de dirigir o Brasil e muito menos de fazer nomeações dessa importância. Então, a falta de material humano advém da falta de material humano anterior. Pois é, então o Brasil vive aí esse problema de qualificação das pessoas que ocupam cargos muito acima da sua capacidade.